A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos ouvindo, amigos, simpatizantes da nossa fé. Mais um devocional nesse dia, nesta manhã. E Deus colocou algo no meu coração que me chamou muito a atenção. Talvez você possa pensar, sempre diz isso que Deus, colocou algo no coração, mas tudo que a gente prega, ministra, primeiramente a gente ora, a gente busca a Deus, a gente busca orientação do Senhor. E hoje Deus falou sobre algo muito importante na vida do cristão, na vida de todo ser humano, buscar a presença dele. E quando buscamos a sua presença, oramos a ele com fé, independente do que está acontecendo, enfrentando, ele muda a sua história. E a Bíblia nos prova isso, algo lindo e maravilhoso, que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta manhã. Livro de 2 Crônicas, capítulo 4. Apenas 2 versículos eu quero ler com você, que vai nos dizer dessa forma assim. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou, versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoarem muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é para a oração. É para buscar a presença de Deus sempre quando as coisas ficarem difíceis. O que me chama a atenção, talvez você possa pensar, não sei, é fácil de entender, ele orou e Deus mudou a história. Mas não é simplesmente ele orou e Deus mudou a história. Se você for ler desde o verso 1 ou capítulos anteriores, você vai ver que o autor de 1 Crônicas, ele está falando sobre as tribos de Israel. E justamente no capítulo 4, ele está citando os descendentes da tribo de Judá. Ele está falando quem gerou quem, Ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. Ele está falando sobre as descendências. Do verso 1 ao verso 8, ele está citando só nome de pessoas. É até um livro, como eu vou dizer assim, muitos não gostam de ler porque só fala sobre descendência, nomes complicados. Mas o autor, quando chega no verso 9, ele dá uma pausa, dá a entender que ele para, dá a entender que ele lembra de uma história que ele acha importante e ele quer compartilhar essa história. Apenas 2 versículos falando de uma pessoa, de um ser humano chamado Jabes. E ele começa a dizer algo lindo assim, fala, olha só, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele começa dizendo isso, indica que ele tinha ou teve mais irmãos e depois o nasceu. Mas aí o autor desse livro vai dizer assim, olha, pelo que a sua mãe, olha só, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Dá a entender que algo aconteceu de muito ruim, de muito terrível, e ela colocou o nome dessa criança de Jabes, porque se colocava o nome de acordo com o que acontecia, ou aquilo que estava acontecendo. Se dava o nome da pessoa, e aquela pessoa carregava aquele nome para o resto da vida. Um grande exemplo disso é Jacó, que é ladrão, usurpador. Não é isso o significado do seu nome? Porque as parteiras viu, ao nascer, ele com a mão no calcanhar de seu irmão, então disse, olha, ele queria puxar o seu irmão para dentro para nascer primeiro, então ele é usurpador. Aí colocou o nome de Jacó. Mas aqui a Bíblia não relata muito sobre Jabes, mas o que me chama a atenção que diz que a sua mãe colocou o nome porque ele nasceu e causou muita dor. Imagine essa criança agora no colégio. Imagina essa criança sendo perseguida dizendo, isso aí é o causador de dor, esse aí é uma desgraça para a família, esse aí não vai ser ninguém na vida, esse aí não presta, esse aí não vale nada, olha só, ele causa dor, não fique perto dele. Mas sabe o que me chama mais atenção? Jabes não bateu de frente, Jabes não brigou, Jabes não criticou. Não, como muitos estão fazendo hoje, qualquer coisinha quer brigar, quer ir para a mídia, quer xingar, quer debater. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ir pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Para a minha vida mudar, eu não preciso bater de frente com meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, não. Eu preciso buscar a Deus. Jabes faz uma oração simples, rápida e objetiva e faz 4 pedidos. É o que eu quero chamar a atenção de você nesse devocional. Primeiro pedido que ele faz, bênção para a sua vida. O povo diz que ele é causador de dor, então ele é amaldiçoado, não vai ser ninguém na vida, mas ele pede bênção. Ele orou, olha só, ele orou ao Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares.
ele pede bênção para Deus, ele orou, me amplie os meus termos, quer dizer, eu não tenho nada, mas o Senhor pode me dar. Segunda coisa que ele pede nessa oração, sabe o que ele pede? Crescimento. E orou e disse, olha, os meus termos precisam ser alargados. Indica que ele começou a prosperar, ele começou a ter alguma coisa, mas ele falou, precisa ser alargados, maiores. A tenda precisa crescer. Primeiro ele pede bênção. Ele orou dizendo, se me abençoares muitíssimo. Segunda, crescimento. Ele orou e disse, amplie os meus termos. Terceiro pedido que ele faz para Deus, que eu e que você precisamos fazer, sabe o que é, meu irmão? Pedir a presença de Deus. Ele orou, Jabes orou e disse, que a tua mão seja comigo. Você está entendendo? Ele está pedindo para Deus estar presente com ele. Ele está dizendo, olha, eu ando por aí, as pessoas criticam, falam mal, mas me protege, que eles não me toquem, que o diabo não me toque, que o inimigo não me toque, mas que o Senhor me cubra com teu sangue, me cubra com as tuas mãos. Por isso que ele pede que a tua mão seja sobre mim, seja comigo. Ele pede a presença de Deus. Quarta coisa que ele faz nessa oração, quarto pedido. Olha só, ele pede livramento. Jabes orou e pediu que do mal fosse protegido. Ele dizendo, olha, que do mal eu não seja afligido. Ele pediu proteção para Deus. Proteção. Irmãos, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo, eu não sei o que você está enfrentando, mas não queira bater de frente, pagar com a mesma moeda, não. Ore ao Senhor. Peça a bênção de Deus sobre a sua casa, o seu lar, sobre a sua vida. Peça crescimento espiritual, mas também crescimento físico. Crescimento nas finanças, pode pedir, não tem problema. Mas primeiro, peça a bênção de Deus. O crescimento vai chegar, o crescimento espiritual na obra de Deus para você crescer. Terceira coisa, peça a presença de Deus constantemente. E a quarta coisa, peça livramento, que do mal não seja afligido. E no verso 10, Deus concede o que ele pediu. Então nessa manhã fique com essa palavra, tá? Deus não é um gênio que você esfrega e faz 3 pedidos. Mas se você orar, ele faz muito mais. Ele deu para Jabes o que ele pediu, os 4 pedidos. Busque a Deus, continue clamando a Deus, ele muda a sua história. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Não bata de frente. Ninguém vai impedir você de ser abençoado, você de crescer, das mãos do Senhor te acompanhar, a presença dele. E principalmente, meu irmão, ninguém vai te tocar no seu ministério, na sua vida e na sua família. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem, para continuarmos evangelizando e abençoando a vida de todos. Deus te abençoe em nome de Jesus.